Oi, gente! Eu sei que faz muito tempo que eu não atualizo o canal. Eu tô em falta com vocês. Me perdoem, por favor. Mas foi por um bom motivo. Eu precisava repaginar a minha vida, repaginar minhas ideias e as concepções que eu tinha. E etc, etc, etc. Então eu usei esse tempo e a minha cabecinha, minha cacholinha, para poder montar um novo formato de vídeo e de conteúdo para vocês. Então, aguardem que tem novidade vindo por aí. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu não vou falar sobre isso nesse vídeo aqui, não. Esse vídeo de hoje, ele é especial porque eu vou falar de um livro muito bacana que eu li esse ano. Foi um dos melhores livros que eu pude ter a percepção, né, de adquirir o conhecimento que ele passa e tudo mais. E eu trouxe hoje a resenha para vocês. É um romance policial de um ator nacional que eu adoro. Eu tive a oportunidade de entrevistar ele, já postei no blog. Vou deixar o link aqui embaixo no card para vocês acessarem e conferirem a entrevista que está maravilhosa. E é o livro Perseguição Frenética. Eu não tô com ele aqui em mãos porque eu li a versão digital. Mas eu vou colocar a fotinha aqui do lado para vocês poderem ver a capa, que é muito bonitinha a ilustração. Foi toda feita pelo autor com todo carinho, sabe? De acordo com os personagens e etc. Ele conta mais sobre isso na entrevista. E o que eu amei, gente? É romance policial, né? Quem é fã de romance policial vai adorar, porque esse livro é um prato cheio. Eu fiquei apaixonada pela escrita do autor. Ele é muito, muito, muito inteligente e sabe usar as palavras como ninguém. Mas também, né, pudera, fã de Agatha Christie e tantos outros escritores de romance policial, ele só podia mesmo fazer uma ótima obra como foi o Perseguição Frenética. Então, nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que eu achei do livro, as personagens, o enredo e tirar as conclusões de como uma boa leitura de um romance policial faz a gente ficar com aquele ar renovado. Então, Perseguição Frenética conta a história do Travis, que ele é um rapaz comum, que vive uma vida comum, mas que adora fotografia. Então ele tá sempre clicando para lá e para cá, por aí, e é aquilo ali que ele faz como um hobby para a vida dele. Só que numa dessas vezes que ele estava clicando com a câmera do apartamento dele, ele acabou captando a imagem de um assassinato. E, gente, ele não poderia imaginar a farofa que ele ia se meter, coitado. Porque esse assassinato envolve políticos e corrupção. Gente, da maior escala de bandidagem. Então, o que acontece? Ele vira uma testemunha ocular, a única testemunha ocular daquele crime, inclusive que registrou o crime, né, na máquina fotográfica dele. E ele tem que ficar naquele programa de apoio à testemunha, sabe? Para que não matem ele para acabar com as provas. E é daí que entra o Kevin, que é um policial especializado nesse esquema, né, de resguardar a testemunha até o dia do julgamento, etc, etc, etc. Nisso, eles passam a viver juntos ali. E muita coisa começa a acontecer. O Travis, ele é um personagem muito pacato. Ele não tem muitas emoções, mas eu não culpo o personagem por isso, não. Acho que o autor realmente quis passar essa impressão dele. Porque ele é uma pessoa comum, ele era veterinário e ele tinha o hobby da fotografia. Só que aconteceram tantas coisas na vida dele que ele ficou uma pessoa que tem medo de tudo, é meio depressivo, não tá lá, assim, muito ok com a vida pessoal dele. Entendeu? Ele precisa passar por mudanças, etc, etc. E quando ele passa a ser testemunha, que ele fica preso, né, e em determinados locais ele nem pode frequentar, isso faz com que ele entre até num processo meio depressivo. Eu achei isso, assim, que o autor passou essa imagem dele. Então, eu não esperava mesmo, desde o começo, assim, muita ação, muita coisa da parte dele.
investigação ficou, né, nas mãos do policial, que é o Kevin. Ele é muito inteligente, ele é sensato, ele é um personagem amoroso, ele passa aquela sensação, como é que eu vou dizer assim, de cuidado com as pessoas. Ele é muito profissional mesmo. Eu adorei esse personagem. E ele tem todo um passado, sabe? Que eu achei muito interessante a composição que o autor fez. No livro também temos outras personagens femininas, mas que eu acho que elas ficaram como figuras secundárias. Eu acredito que o autor poderia ter explorado melhor essas figuras femininas, até porque elas são interessantíssimas. Tem a Chelsea, que eu acho que é assim que se fala o nome dela. Ela é uma mulher que entra por acaso na vida dos dois e ela é muito louca, ela é muito pirada, ela viveu uma vida muito regrada, sabe, certinho. Então, agora que ela se sente livre, ela quer fazer o que ela dá na telha dela. E nisso ela acaba até envolvendo eles em algumas encrencas e sendo meio que irresponsável em alguns atos, mas isso vocês só vão conferir se lerem o livro. E tem também a Aisha. Ela é uma cigana e ela lê as cartas do baralho para o Travis, que sempre está em contato com ela, ele entendeu, com permissão do Kevin, é claro, porque ele é uma testemunha e tá no programa de apoio à testemunha, né, para não ser pego. E assim, essas duas personagens femininas eu gostei muito delas, principalmente da Aisha. Ela é muito doce, ela sempre tem aquela preocupação, sabe, com o Travis e com o trabalho dela, de passar a verdade, não ser uma charlatã, etc, etc. E isso até colocou um ponto mais ou menos no livro. Porque o que acontece? Como ela vai lendo as cartas, ela meio que prevê o futuro, o que vai acontecer ali para os personagens. E isso às vezes acaba sendo um spoiler. Porque ela já falou mais ou menos o que vai acontecer e você não se surpreende tanto. Eu sei que o autor quis colocar ela como uma cigana, assim, verdadeira, para barrar todas as portas do charlatanismo, mas isso acabou atrapalhando em alguns momentos que eu achei que eu poderia me surpreender. Os pontos positivíssimos desse livro. Adorei a escrita do autor. Ele tem uma forma muito simples de escrever e ele passa a informação assim, na lata, não fica muito enrolando, sabe? Tem alguns livros, principalmente romance policial, que autores ficam enrolando muito nas coisas e acaba, né, te deixando meio, assim, inseguro de continuar e etc. Fica meio que enchendo linguiça no popular, né? E com o autor de Perseguição Frenética, isso não acontece. Ele tem escrita muito gostosa, uma escrita fácil, que te puxa. Eu lembro que eu li o livro muito rápido, gente. Eu li em formato digital, como eu disse pra vocês. Eu não tô muito acostumada ainda a ler formato digital, mas é uma coisa que eu estou me adaptando. E eu lembro que quando eu comecei a ler o Perseguição Frenética, eu li muito rápido, porque eu queria saber o que ia acontecer. E a escrita do autor, muito facinha, assim, muito gostosinha de ler, parecia até uma conversa entre amigos. Isso facilitou muito a minha leitura e a minha absorção do livro. Outra coisa que eu achei interessante, os capítulos eles são divididos com os nomes das cidades que os personagens iam passando, né? Iam viajando. Porque eles sempre tinham que estar mudando de local para não dar muito na telha e não serem pegos. Então, as cidades são verdadeiras, não foi invenção do autor, não é uma coisa fictícia. E o que eu adorei, achei assim uma jogada sensacional, foi que ele pesquisou muito sobre essas cidades e ele descreve perfeitamente pontos turísticos, locais, restaurantes, etc, 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 que faz você se transportar para a cidade mesmo nunca tendo ido lá. E eu achei interessante porque eu li nunca conhecendo as cidades, tinha cidades que eu nunca tinha ouvido falar, e depois eu fui buscando, pesquisando durante a leitura e batia certinho com as fotos e tudo mais. Até parecia que eu já tinha visitado a cidade só de ler o livro do autor. Outra coisa que eu gostei muito também foi a forma que ele fez esse jogo de cena e sequela. Cena e sequela, isso tá perfeito. Foi muito bom terminar um capítulo e ter a ânsia, a vontade de ler o outro. Isso foi uma coisa que muito me atraiu na escrita do autor. E outro ponto, gente, assim, é importantíssimo que os capítulos também não são muito longos. Os capítulos eram curtos.
E eu adoro livro com capítulo curto. Eu acho que a leitura fica mais leve de ser levada. E isso também a gente encontra em Perseguição Frenética. Esse livro foi realmente um presente para minha leitura nesse ano de 2019. Coisa que muito me agradou nesse livro é que o autor ele usa a narração, ok, em terceira pessoa, e tem os diálogos dos personagens. Só que a narração, ela não fica aquela coisa chapada, que tem blocos de textos, tem livros que são assim, tem blocos de textos de narração e alguns diálogos. Não, o autor fez uma coisa bem assim, simples mesmo, ele colocou muito mais diálogos dos personagens do que narração. E isso deixou o livro muito leve também. Um ponto, assim, que não chega a ser negativo, mas que eu acho que se o autor tivesse usado esse detalhe, a narração ia ficar perfeita, porque já tá muito boa mesmo. Mas se ele tivesse usado esse detalhe, a narração tinha ficado perfeita. O que que é? São aquelas palavrinhas de apoio quando a gente vai fazendo a narração. Por exemplo, como é que eu vou explicar? Travis saiu da rua e perguntou para Kevin: agora nós podemos voltar para o hotel? Olhou, retrucou, indagou. Sabe, essas palavrinhas que são apoio, são como bengalas para as falas, para os diálogos. Eu não encontrei isso no livro. E eu acho que se o autor tivesse usado, ficaria muito mais gostoso assim o diálogo, a montagem dos diálogos, porque até a gente já tem uma percepção da sensação dos personagens ao falar determinada coisa, ao agir de determinada maneira. Então, essas palavrinhas, né, bengalas de apoio para a narração, para os diálogos, eu acho que ficou faltando. Não é uma coisa que, tipo, estragou o diálogo, não, porque tá muito bom, mas iria ajudar muito na construção dos diálogos. É uma dica que eu deixo para o autor quando for escrever futuros livros. Outro ponto também que eu observei foi que quando começou a perseguição frenética, né, que todo acontecimento que dá título ao livro, aquela fuga ali dos dois para não ser pegos, eu achei que ficou faltando alguma coisa mais, um impacto na parte da ação. Eu acho que às vezes eles se metiam ali em situações muito complicadas e que eles conseguiam escapar e sair de uma forma até muito fácil. Eu queria que o autor tivesse dificultado mais a fuga, né? Na hora da fuga, na perseguição frenética, eu queria que ele tivesse dificultado mais, que acontecesse mais coisas assim, que fosse prejudicar aquele roteiro ali que as personagens estavam indo para fugir, etc. e tal. Eu acho que isso ajuda muito, assim, a ser um apoio muito grande para as cenas de ação do livro. Esses só foram os pontos negativos mesmo que eu achei. Assim, não negativo, que não chega a ser negativo, mas que é uma dica pessoal de leitora, de amiga, que ele pode melhorar em futuros livros, se acrescentar esses detalhes. E, gente, achei uma coisa muito bonitinha também que eu vi nesse livro foi o seguinte: a Aisha, como eu disse pra você, é cigana, né? Ela bota as cartas lá pro Travis. E as cartas, elas aparecem, os desenhos das cartas que saiu, assim, tem ilustração. E é muito legal, porque quem gosta de baralho, vida cigana, esoterismo, etc, etc. Quem gosta dessas coisas assim, vai se sentir muito confortável em poder ver a leitura da cigana e ainda visualizar as cartinhas ali direitinho do baralho. Eu achei isso assim muito, muito legal mesmo. As ilustrações são muito bonitinhas e dão um charme a mais no livro e na percepção que o leitor tem dessas leituras do baralho pela cigana. Eu gostei muito do livro. Você está de parabéns. É um livro maravilhoso. Eu, quando peguei o livro, eu não esperava que ele fosse tão bom como é, que eu fosse receber assim esse presente mesmo, que foi uma das minhas melhores leituras esse ano. E eu fico muito feliz de poder ler e resenhar e compartilhar com os meus leitores essa obra. Eu sei que você tem diversos outros livros lançados e eu te desejo muito sucesso mesmo, do fundo do meu coração.
Foi muito gratificante poder ler o seu livro e estar aqui compartilhando com o pessoal. Então é isso, gente. Quem quiser conferir o livro, e confiram, vocês não vão se arrepender. Eu vou deixar aqui no card o link da entrevista do autor, outra postagem que eu fiz de divulgação falando um pouquinho sobre o que é o livro. E também um link para que vocês possam acessar o site ou uma página de compra, quem tiver interesse de adquirir o livro, ok? Então é isso. Eu quero ser breve, não vou me alongar muito. Eu acho que eu falei todos os pontos que deveriam ser falados. E eu tô muito feliz de retornar pro canal. Eu sei que eu vou ter o apoio de vocês. E mais feliz ainda de inaugurar esse retorno com essa vídeo resenha de um livro tão maravilhoso que é o Perseguição Frenética. Então é isso, gente. Beijo do tamanho do universo. Tchau, tchau.